Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Teva. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemoplay Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre leucemia promielocítica aguda. Meu nome é Eduardo Rego, sou professor da Universidade de São Paulo e coordeno a hematologia da Rede DOR. Aqui comigo tenho o prazer de receber a doutora Lorena Figueiredo Pontes, que é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo, e atualmente é a nossa coordenadora do Comitê de Leucemias Agudas da BHH. Esse podcast contou com o gentil apoio da Teva. Bom, Lorena, muito obrigado por estar aqui, e eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, explicar a importância de discutir leucemia promielocítica aguda no Brasil, nos países da América Latina. Eu acho que nós temos uma frequência bastante elevada de leucemia promielocítica aguda. A gente não sabe muito bem se isso é um aumento de frequência relativa, se isso é devido à distribuição etária da nossa população, mas com certeza os hematologistas de informação que estão escutando esse podcast se depararão com casos de leucemia promielocítica ao longo da sua trajetória. Também esse é um podcast que é muito útil para aqueles que se dedicam à medicina de urgência e à terapia intensiva, porque muitas vezes essa é a porta de entrada do paciente com leucemia promielocítica aguda. E essa é uma história de sucesso na hematologia. Acho que todas as sociedades e todos os grupos de hematologia gostam de contar a história da leucemia promielocítica aguda, porque era a forma mais letal de leucemia aguda há 30, 40 anos atrás, e hoje é considerada a mais curável. Então, portanto, é muito importante a consciência, estar atento à possibilidade do diagnóstico, porque é uma doença que tem aí terapias específicas, que tem excelentes resultados, mas que também tem uma mortalidade precoce muito elevada, chamando aí mortalidade precoce, mortalidade nos primeiros 30 dias após o diagnóstico. Então, o estar bem preparado é muito importante para que o desfecho seja, de fato, tão favorável quanto descrito na literatura, né? Então, eu gosto de lembrar sempre uma recomendação dos guidelines do European Leukemia Net, né? Que é um grupo especializado no estudo aí das leucemias agudas, que fala que a leucemia promielocítica aguda é uma emergência médica. Todas as leucemias agudas devem ser tratadas como prioritárias, mas a leucemia promielocítica aguda é uma emergência. E a ação do médico nas primeiras horas vai, em grande parte, determinar o desfecho da doença. Mas acho que a primeira coisa a gente precisa falar o que é leucemia promielocítica aguda, Lorena. Então, eu queria que você abordasse isso aí para a nossa audiência. Rego, muito obrigada pela introdução, né, e agradeço ao apoio da BHH, com suporte da Teva, para que a gente consiga justamente trazer um pouco da nossa contribuição para esse reconhecimento que você já muito bem introduziu, né, da relevância de se saber o que é uma leucemia promielocítica aguda e reconhecê-la. Né? Chega a ser paradoxal a gente dizer que é mais curável, mas também ter um risco de mortalidade precoce alto. Então, isso tem que chamar a atenção não só dos hematologistas, né, mas da comunidade médica em geral para esse reconhecimento. E, de fato, é peculiar que no mundo aí a epidemiologia diz que essa leucemia corresponde a 5 a 10% das leucemias mieloides agudas, enquanto no nosso país e nos países latino-americanos, você já citou isso, mas assim, trazendo isso em números, chega a 20, 25%, né? Então a gente tem que estar atento de fato para reconhecer. E por quê, né? Tudo começa, como você bem perguntou, pela definição.
Então, a leucemia promielocítica aguda, ela é um subtipo peculiar de leucemia mieloide aguda, né? Ou seja, essa leucemia em que se acumulam blastos mieloides na medula óssea. Entretanto, ela tem uma característica que, quanto ao tipo de blastos, que são promielócitos anormais. Então, é como se a parada de maturação, o erro genético que acontece na célula tronco mieloide ocorresse um pouco à frente, em um estágio um pouco à frente da maturação do que a maioria das outras leucemias, no estágio de promielócitos. E isso se deve a uma alteração genética, digamos, muito típica, né, da leucemia promielocítica aguda, principalmente, na grande maioria dos casos, uma translocação entre cromossomos, o 15 e o 17, que gera um gene de fusão. Então, digamos que no cromossomo 15 estaria o gene que a gente chama de PML, e no cromossomo 17 o gene RARA. Quando ocorre essa translocação, a gente tem aí um gene de fusão que vai gerar uma proteína de mesmo nome, que a gente chama de PML-RARA. E aí, curiosamente, o RARA é um fator de transcrição, né, sendo bem específica, mas é uma proteína que nós temos que faz com que, importante para que ocorra a maturação. E quando esse PML está junto do RARA, o RARA não funciona adequadamente, havendo um impedimento dessa maturação dos promielócitos em diante e uma parada de maturação, né? Existe um mecanismo complexo aí de recrutamento de outras proteínas que fazem com que a maturação, a diferenciação mieloide nesse ponto seja reprimida. E aí acontece esse acúmulo de promielócitos. Disso resulta o que acontece nas outras leucemias, um acúmulo de promielócitos que faz com que a hematopoese normal não consiga seguir o caminho. E, portanto, isso prejudica a eritropoese, ou seja, a formação das células vermelhas, a granulopoese normal, por definição, porque eu não tenho essa maturação até chegar no granulócito maduro, e isso afeta também os megacariócitos, pelo efeito de expansão e proliferação dessas células na medula óssea. Isso é uma peculiaridade, quer dizer, uma alteração genética que causa especificamente uma consequência celular nas células e que gera as citopenias. Mas, além disso, nessa leucemia, a gente pode dizer que tem outra peculiaridade, que é o que você também comentou brevemente, sobre a possibilidade de mortalidade precoce. Isso se deve a uma propensão por um quadro que a gente conhece como coagulopatia da LPA. Ela parece uma coagulação intravascular disseminada, mas de fato tem um mecanismo diferente, né, um quadro de hiperfibrinólise, justamente porque esses blastos também têm promielócitos anormais, ou seja, o blasto da LPA, ele expressa proteínas, expressa o próprio fator tecidual e outras, e que ativam a cascata de coagulação, estimulando principalmente um aumento aí da fibrinólise e, portanto, um consumo de fibrinogênio grande, o que leva a um risco, nesse momento inicial, de mortalidade por hemorragias em sítios nobres, como, por exemplo, sistema nervoso central. E daí essa necessidade de reconhecer a doença rapidamente, porque se intervirmos rapidamente com a terapia, é possível reverter esse quadro. Então, esses são os aspectos bem peculiares da leucemia promielocítica aguda. E é importante, né, a gente destacar essa questão da coagulopatia, que em termos de sintomas, isso é o que mais chama atenção, né? Então, é um paciente que frequentemente ele vai entrar por um serviço de urgência por um quadro hemorrágico. E nesse quadro hemorrágico, que tem diferentes gravidades, né? Mas geralmente ele tem esse caráter muito abrupto, né? De uma história muito curta, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras causas de coagulação intravascular disseminada, né? Então, é muito importante, principalmente agora que nós estamos na epidemia da dengue, e que pode, em alguns casos, ter uma apresentação
também hemorrágica, semelhante a um quadro de coagulação intravascular disseminada, a gente manter em mente a leucemia promielocítica aguda, né? Então, a presença de promielócitos ou presença de blastos deve sempre ser valorizada, não se considerar que é apenas um quadro reacionário. E é interessante também a gente lembrar que a leucemia promielocítica aguda, diferente de outras leucemias mieloides agudas, mais frequentemente se apresenta com um número de leucócitos normal ou diminuída. Então, a hiperleucocitose, que muitas vezes é o que mais chama atenção e leva ao diagnóstico das outras formas de leucemia mieloide aguda, é relativamente raro, ou infrequente, pelo menos, dentro da leucemia promielocítica aguda. Então, é importante para o médico estar atento a isso. Quer dizer, não espere uma leucemia promielocítica aguda com 100, 150 mil glóbulos brancos ao diagnóstico. Isso ocorre, naturalmente, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que ele realmente tenha até leucopenia e não leucocitose. E dentro desse quadro hemorrágico, né, a gente tem que lembrar que você, ao instituir o tratamento específico da leucemia promielocítica aguda, você consegue reverter essa coagulopatia. E por isso que é essa importância. Então, sempre a mensagem é: se você pensa na leucemia promielocítica aguda, inicie o tratamento específico o quanto antes, mesmo que depois de 24, 48 ou 72 horas, você tenha que remover o agente específico do tratamento. Você, com certeza, está trazendo mais benefício a esse paciente fazendo um tratamento presuntivo do que deixando de tratá-lo, né, esperando uma confirmação molecular por 72 horas que seja. Então, eu acho que, nesse ponto, seria interessante, Lorena, você contar qual é o instrumento diagnóstico e como é o diagnóstico da leucemia promielocítica aguda. Certo, muito importante isso, né, Rego? Assim, a gente começa sempre pelo hemograma, né? E o paciente pode se apresentar com anemia, com febre, né, de forma semelhante às outras leucemias, né, todas as séries hematopoéticas aí são comprometidas, mas é peculiar essa questão de sangramentos, que muitas vezes são pequenos, né, sangramento cutâneo mucosos, gengivorragia, petequias. A gente lembra, inclusive, do diagnóstico diferencial com algumas viroses. Então, muitas vezes o paciente chega com esse quadro e pode-se pensar em dengue ou outras doenças virais, mas a gente nunca deve esquecer do hemograma sempre que a gente tem uma síndrome anêmica e uma síndrome de sangramento. E começa pelo hemograma. E você comentou algo bem importante, que é esse fato de que a maioria dos pacientes com leucemia promielocítica aguda, eles têm o que a gente chama de pancitopenia, né? Ele tem queda de todas as séries ou leucopenia. Então, as pessoas não costumam pensar em leucemia. E ali mesmo, no hemograma, se o hematologista é acionado ou um técnico em hematologia que olha a lâmina, é possível ver os blastos circulando, ou não, né? A gente sabe que tudo começa na medula óssea, é possível que o sangue mostre as citopenias, mas não mostre a infiltração por blastos, mas comumente a gente já olha a lâmina com paciência e vai vendo que aqueles leucócitos que ali sobraram, na verdade, são células anormais, os blastos da leucemia promielocítica, que são promielócitos. E é, na maioria dos casos, fácil reconhecer para o especialista que essas células são grandes, são células que têm uma quantidade de grânulos grande, é uma característica do promielócito, é ser uma célula hipergranular, e a gente já vê uma célula muito parecida com esse promielócito, sendo que é anormal. Ele tem diferenças da célula normal. Tem muitos grânulos, às vezes o que a gente chama de bastonetes de Auer, não é que sempre se encontre isso facilmente, mas é uma característica muito comum, e a gente com o hemograma, e se tiver essa manifestação hemorrágica, e mesmo não tendo, sempre é necessário fazer um coagulograma, né,
associado e checar não só as plaquetas, mas também os tempos de coagulação, e é um começo para o diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. Eu diria que mesmo com o hemograma, numa situação emergencial, você já está autorizado a iniciar um tratamento para quando a suspeita é forte, e, como o Rego disse, é um tratamento preemptivo que muitas vezes, na maioria das vezes, salva vidas, né? Então, a gente que vive num hospital cheio de residentes, na hora que suspeita, o residente às vezes leva nas mãos uma medicação para começar a tratar o paciente. E aí, além dessa parte, depois que você tem essa suspeita, vem, obviamente, uma avaliação específica para a confirmação do diagnóstico, que compreende a punção de medula óssea, o mielograma, que é onde essa morfologia vai ser confirmada. Então, nós vamos olhar as células e confirmar que esses blastos são de fato mieloides e que são promielócitos. Né, além da avaliação morfológica, a gente faz a imunofenotipagem por citometria de fluxo e pesquisa marcadores desse blasto anormal, que são típicos também. Então, digamos que no mesmo dia, se nós temos essa avaliação da medula óssea, ou às vezes, quando não é possível, mesmo do sangue, com a imunofenotipagem, existe um padrão típico de marcadores do blasto da leucemia promielocítica aguda que nos ajudam a confirmar esse diagnóstico. Então, a gente alcança um outro passo além da morfologia, que seria a expressão de alguns marcadores. Eu posso citar aqui como curiosidade, existe o HLA-DR, que é um marcador comum, né, de células imaturas, e que na leucemia promielocítica aguda costuma ser negativo. Né, o CD34, muito comum nas outras, como ela é uma leucemia um pouco mais madura, né, o nível dos promielócitos, ele é comumente negativo e nunca coexpresso com marcadores de maturação. Tem algumas outras peculiaridades para quem gosta de imunofenotipagem, mas aí cabe um estudo. Então, com essa pista da imunofenotipagem, a gente parte, né, nesse momento a gente já está autorizado a começar um tratamento, mas a gente parte para a confirmação genética. E sim, como eu comentei, né, como existe essa translocação entre os cromossomos 15 e 17, nós podemos verificar isso por meio do cariótipo convencional ou cariótipo molecular. Alguns laboratórios usam a histogenética molecular, mas a gente pode ver essas translocações facilmente no cariótipo e fazer ainda exames específicos para ver essa fusão, esse gene de fusão. A gente tem o RT-PCR, a partir do RNA extraído das células da medula óssea, que podem confirmar essa fusão. Isso porque, para complicar só um pouquinho, às vezes esse RARA pode estar fusionado a outros genes, e aí existe uma questão sobre decisões terapêuticas associadas a isso, mas é muito raro. Para a leucemia promielocítica aguda típica, mais comum, o cariótipo e um RT-PCR funcionam. E ainda existe uma imunofluorescência, né? Existe um anticorpo que você pode usar em alguns laboratórios para detectar anormalidades do PML, o outro gene parceiro, e com um anticorpo anti-PML a gente pode ver nas lâminas por imunofluorescência um padrão diferente de corpúsculos nucleares que a gente costuma ter em células normais, versus o padrão que nós observamos na leucemia promielocítica aguda. Mas o padrão é esse: hemograma, mielograma, imunofenotipagem, e aí uma confirmação genético-molecular com cariótipo e ou um PCR, um RT-PCR para o PML raro. É isso, né, Rê? Acho que a mensagem que a gente tem que deixar para os mais jovens aqui é: suspeitou, colha o material para fazer a confirmação genética da doença, seja isso através de um RT-PCR para o PML rara, seja isso através da técnica de FISH, também para demonstrar o PML rara, através de um cariótipo convencional, que infelizmente a técnica demora mais. Colha a imunofenotipagem, que é muito informativa, embora a gente não considere a imunofenotipagem como um exame de confirmação diagnóstica, a gente sempre tem que ter a confirmação genética para fazer o diagnóstico, mas tudo isso é muito importante, né? Você deve, já na sua abordagem inicial, né, uma vez que você está pensando nisso, ter esse material, mesmo que o resultado
vá sair depois que você já iniciou o tratamento específico. Então, inicie o tratamento, colhe o material, inicie o tratamento específico e depois você vai fazendo as adequações aí que são necessárias. A gente falou, né, no tratamento específico, mas a gente também tem que reforçar que existem recomendações quanto ao apoio, né, ao suporte hemoterápico para esses pacientes também, que deve ser sempre oferecido. Então, a gente tem que fazer uma reposição, transfusão de concentrados de plaquetas, né? Então, mantendo aí um alvo, manter a contagem de plaquetas pelo menos acima de 30.000 plaquetas por microlitro, eventualmente, se possível, ou se na vigência de um sangramento mais grave, mantê-las numa contagem acima de 50.000, e o cuidado com a reposição de fibrinogênio também, procurando manter os níveis de fibrinogênio acima de 150 nanogramas por microlitro. E isso você pode ter que fazer essas reposições hemoterápicas 2 vezes por dia, se necessário, faça o quanto for necessário para se manter esses alvos, porque é nessa fase inicial, como a gente já deixou bem claro, que ocorre a mortalidade como consequência da coagulopatia. E a outra informação que a gente vai precisar para as fases mais adiantadas, né, do tratamento, para as demais fases do tratamento, são relativamente simples, né? Então, a contagem de leucócitos, que é considerado como, ainda hoje, é um fator prognóstico extremamente importante. Então, pacientes que têm mais de 10.000 glóbulos brancos por microlitro ao diagnóstico têm um risco maior, tanto de recaída quanto de mortalidade precoce. Então, essa é uma outra informação que também é importante. Mas talvez, Lorena, você também pudesse falar em relação a prognóstico da leucemia promielocytica aguda, se existe importância de outras mutações, né, e que mais que a gente precisa ficar atento, uma vez que já tenham sido tomadas as medidas iniciais. Acho que essas medidas iniciais, foi bom que você citou o suporte, né, são fundamentais, né, prevenir a hiperleucocitose e a coagulopatia. E aí, assim, o prognóstico, tomadas essas medidas que evitam a mortalidade precoce, na grande maioria dos casos é um prognóstico favorável, uma doença plenamente curável, né? Então, a gente lida aí com fases iniciais de tratamento, indução, consolidação, e a gente vê, inclusive, o risco do paciente, né? As decisões de tratamento dependem justamente disso que você comentou, o número de glóbulos brancos, né? Atualmente, de 10.000, a gente toma as decisões do que vai fazer. Outras mutações, elas podem ter alguma associação com o prognóstico, né? Mas as mudanças de tratamento não têm muita influência, né? Então, a gente pode ter outras mutações, como o FLT3, ou não mudam muito. O que pode mudar é, como eu disse, se houver uma leucemia promielocítica aguda com outros parceiros do RARA diferentes do PML. E aí são situações em que os tratamentos disponíveis atualmente, em algumas situações não, nessas translocações variantes, podem não funcionar. Então é importante ter a confirmação do gene de fusão para ter certeza do que se espera. E a gente faz ao longo do tratamento a monitorização com essa nova pesquisa, né? A gente busca aí essa negativação desse gene de fusão, dessa alteração molecular, e se isso for resolvendo, né, quer dizer, a gente monitoriza a doença do ponto de vista molecular, o paciente tem altas chances de cura, né? Os grandes estudos multicêntricos apontam em uma taxa bem superior a 70%. Hoje a gente sabe que mais de sobrevida, assim, a longo prazo, a gente sabe que mais de uns 90% quase dos pacientes, entre 70% e 90%, alcançam essa remissão completa, né? E a gente tem aí possibilidades de recaída. Acho que elas giram aí entre 20% e 25%, pode haver recaída, mas existe também uma abordagem para a recaída que pode ser eficaz.
Então, o importante é a gente entender que tem que reconhecer, fazer uma abordagem diagnóstica completa, ter certeza do diagnóstico e, a partir daí, monitorizar como tal, para que a conduta seja essa perfeita. Então, assim, não adianta a gente conhecer a doença e saber que existe uma alteração molecular específica, um tratamento direcionado, e não tomar essas medidas de urgência. Se a gente combinar tudo isso e seguir todos esses passos, a depender do paciente, e claro, existem individualidades e possibilidades aí de recaída, mas a gente vai estar no caminho certo na grande maioria das vezes, né? Então, assim, houve um avanço grande do ponto de vista terapêutico, que não é o nosso foco aqui, mas em termos das drogas direcionadas à fisiopatologia, e é isso que faz da leucemia promielocítica aguda, como você falou, de uma doença altamente letal, né, desde a sua descrição, que eu acho que foi em 1957, 60, por aí, até hoje. Então, é um grande sucesso, a gente pode dizer que é um grande sucesso. Então, a gente não pode não conhecer essa doença. Quando a gente faz um diagnóstico suspeito de leucemia mieloide aguda, é um divisor de águas no nosso algoritmo. É LPA ou não é LPA? E ambas são importantes, mas a gente sabe que a estratégia de ação, tanto no início quanto ao longo do tratamento, com esse reconhecimento de que a monitorização molecular nos acompanha em todos os tempos, né? E depois que acaba o tratamento, a gente ainda monitoriza por alguns anos, né? É fundamental, tá? Então, eu acho que começa com um paradoxo, mas é um paradoxo bom, que se a gente reconhecer e conseguir tratar essas complicações que chegam para o clínico, né? Muitas vezes de início para vários especialistas, nós temos sucesso no tratamento na grande maioria das vezes, né? A gente diz até que se for para escolher um LMA, a LPA é uma boa, né, em termos de possibilidades terapêuticas, né? Então, embora seja muito importante ter todo o conhecimento sobre o manejo das complicações, inclusive do tratamento, né? Então, eu acho que é uma história aí de sucesso, que exemplifica bem o que nós temos na hematologia como modelo de doença. Uma doença que a gente foi conhecendo o perfil molecular, consegue ter um tratamento mais específico e tem uma possibilidade de cura real. Como eu falei, a gente sempre gosta de falar de leucemia promielocítica aguda, né? Então, acho que você especificou bem, eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa questão do monitoramento, né? Então, a cada 3 meses, nos pacientes de alto risco, a gente consegue monitorar, é importante monitorar os níveis do PML-RARA, e que é uma fusão extremamente específica, um teste muito bem estabelecido e consolidado. E também vale a pena a gente destacar, só para aqueles que estão curiosos sobre o papel do transplante na leucemia promielocítica aguda, né? A gente pode dizer que quase não há papel para o transplante na leucemia promielocítica aguda, somente aqueles casos que recaem, aqueles casos de resistência, aí a gente discute a respeito disso, porque é uma doença que, mesmo na recaída, responde muito bem ao tratamento específico, né? Então, também, nesse sentido, é uma exceção em relação a muitos cânceres, onde a recaída sempre está associada a um pior prognóstico. Na leucemia promielocítica aguda, não. A gente consegue, ainda mesmo em casos recaídos, consegue taxas de cura bastante elevadas. Eu acho que nós cobrimos tudo que a gente precisava nesse podcast, nossos objetivos. Vale a pena a gente destacar para aqueles que se interessaram no assunto de que a hemoteca da BHH tem material ali disponível. Vale a pena destacar também que existe os guidelines, né, as diretrizes do European Leukemia Net, e que a BHH em breve está atualizando as suas diretrizes também. A doutora Lorena coordenou esse esforço, aí está praticamente pronto. Nós vamos ter também os guidelines da ABHH para a realidade nossa aqui do país. Então, Lorena, muito obrigado, sempre um prazer conversar com você, e eu espero que tenha sido útil à nossa audiência.
Muito obrigada também aos ouvintes, a você, Rego, a oportunidade. Como você disse, a gente gosta de falar de uma história que pode ser uma história feliz, né, que é a história da LPA, desafiadora, porém feliz, quando se pensa em leucemia aguda, e eu acho que essas oportunidades de divulgar o conhecimento são essenciais para isso, né? Então, quem tiver interesse, continue seguindo aí o canal Hemoplay e as informações que a BHH disponibiliza. Agradeço a todos. Até a próxima para todos. Até. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Teva.